12 anos eu comprei meu sapato. Meu pai já não me ajudava. Então eu já comprava as minhas coisas trabalhando e meu pai já com a condição um pouco inferior, bastante, que perdeu 2 filhos e uma história familiar bem complicada. Eu perdi minha mãe com 4 anos, né? Mas Deus é maravilhoso, Deus sabe de todas as coisas, né? Eu falo que se Deus não tivesse feito isso, talvez eu não estaria aqui hoje, Não né? estaria. Então Deus sabe de Quer todas dizer, as coisas. talvez estaria, mas não estaria do jeito que foi, né? Sim. Para ser do jeito que foi. Isso, e aí chegando aqui, as portas se abriram, Deus abriu portas e a coisa foi acontecendo, né? E a Transvicom era um sonho na minha vida, né? Eu sonhava em trabalhar na Transvicom. E eu passava na porta e falava: um dia eu vou trabalhar nessa empresa, né? Porque a Transvicom contagia. A Transvicom é uma empresa que ela contagia quem trabalha nela, ela contagia os clientes, ela contagia os fornecedores, né? A gente tem parcerias e só parcerias fortes, saudáveis, um ajudando o outro, sempre buscando o bem para todo mundo, para um funcionário, para um colaborador, para um fornecedor. Sempre nessa linha, Bruna. Sabe que é bem interessante quando você fala, eu percebo que para as coisas, a gente tem que ser muito grato ao que aconteceu lá atrás, porque para as coisas acontecerem do jeito que aconteceram, foi necessário algumas coisas acontecerem antes, né? Sim. Mas da mesma forma, ser protagonista da própria história faz muita diferença. Então, 2 coisas que eu aprendi na sua fala. Primeiro, é o poder da determinação, porque com 8 anos de idade, você disse que já sabia o que você queria, sabia onde você queria chegar. E aí, de certa forma, talvez que inconscientemente, por ser uma criança ainda, você traçou seu plano, né, para conseguir viver a sua jornada. E segundo, você não se agarrou numa desculpa, porque a gente vê muita gente que pega a desculpa, abraça a desculpa, e aí a desculpa de não ter dado certo, não ter conseguido seus objetivos, foi porque foi a mãe, foi o pai, foi o tio, foi a tia, foi a sociedade, enfim, vá menos a pessoa tomar uma decisão, de repente, fazer algo diferente. Não estou querendo dizer que é fácil para todo mundo, não, mas existem pessoas que conseguem com muito pouco fazer o muito, né? E aí foi uma das coisas que você fez quando você conta a tua história. E eu queria saber quais são os valores, né, fundamentais que você tem que norteiam as suas decisões. É quando você vai tomar uma decisão pensando decisões estratégicas para o negócio, decisões estratégicas na sua vida, o que para você é inadmissível, inegociável? Assim, Bruna, eu tenho uma fé em Deus muito grande, né? Tenho intimidade com Deus, que eu falo que só Deus sabe. Pô, sou um pobre pecador, tenho N falhas, mas eu acho assim, primeiro a gente precisa ter conhecimento, né? Ter informações para que a gente tome decisões, né? E sempre eu olho muito para trás onde eu errei, para que eu não erre de novo. Então, assim, as decisões que eu tomo são pautadas na minha fé, na minha intimidade com Deus, para que eu não venha errar, e baseado no conhecimento, nas informações que a gente montou hoje no negócio, né? Porque quem tem informação pode tomar decisão. Quem não tem informação, aí fica talvez no achismo e chega um ponto que o negócio não dá mais para você administrar. Eu acho que é por aqui, eu acho que é por ali, né? As adversidades são diárias, são quase que a todo momento. Então, de manhã você bola uma estratégia, à tarde já é outra, você precisa mudar, né? E a gente vive num país que depende de política, depende de uma série de fatores que interferem diretamente nos nossos negócios. Então, acho que isso é o ponto principal. Você tem informação, você consegue tomar a decisão mais precisa. Então, a gente tem o Emanuel com 8 anos de idade, criança, numa outra cidade, chega em Conquista com entre 16 e 17 anos. Essa idade que você se apaixonou pela Transicom? Sim. Né? Se apaixona pela Transicom e entra como sócio? Não. Como é que foi isso? Eu tive o privilégio de conhecer o seu Josemar, né? Conhecido como Josa, que eu considero como uma lenda viva.
uma das pessoas mais inteligentes que eu tive o prazer de conhecer, o privilégio de conviver. E convivo diariamente, semanalmente, e a gente se fala sempre que a gente pode. Seu Josemar é o fundador da Transvicom, né? Abriu as portas para Emanuel. Eu ali comecei para acompanhar o serviço nas oficinas, né? E a gente, desde o início, a gente teve uma harmonia, um relacionamento muito bacana de confiança, para interagir um com o outro. Bruno, a gente está há 18 anos junto, a gente nunca divergiu, né? Então, assim, já teve momentos de chegar e falou, lá atrás, eu estou pensando em fazer isso. Ele falou, Manel, na minha época eu fiz e não deu certo, mas tenta que talvez com você vai dar certo. Então, assim, vaidade zero, uma pessoa que buscou sempre mostrar pra gente que vaidade não leva ninguém a lugar nenhum. Pessoa muito simples, muito inteligente. E a gente fez bem que um pacto de caminhar juntos, né? E juntos seria melhor que separado. E aí a gente foi montando, eu e ele, uma estratégia e sempre a gente traçava um objetivo e cumpria. Então a gente tem um relacionamento que quase que não é de patrão e empregado, eu chamo ele de chefe o tempo todo, mas tem um carinho, tem uma atenção toda especial. Tenho muita gratidão pela oportunidade que ele deu, né? E eu falo que foi um exemplo de não ter vaidade, porque ele podia dizer, não, eu sou o dono e eu não vou dar oportunidade para um funcionário mostrar o trabalho dele. E eu sou muito grato, né? Muito grato mesmo a ele. E assim, a gente foi... Eu gosto de falar isso, o dinheiro nunca foi meu principal objetivo. Eu sempre entendi assim, eu preciso do dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Mas o dinheiro vai ser uma consequência do que dá certo, né? E eu sempre me dediquei ao máximo a tudo que eu faço. Então, assim, eu posso não ser o melhor administrador, o melhor transportador, mas eu vou dar o meu melhor ali. Então, se eu estiver pedalando também, eu vou dar o meu melhor no pedal. Então, tudo que a gente entrega o nosso melhor, que a gente se entrega, que tem amor, que tem o coração no negócio, é diferente, né? E aí você começou a fazer essa entrega, né? E aí você foi mudando de função, é isso? Assim, rapidamente, você entrou com que função? Você passou por quais funções até chegar a ser sócio? Aí a gente foi aos poucos, né? Quando a gente entrou, a gente tinha uma quantidade de carros, era uma empresa pequena, regional, né? Mas seu Josa tinha um plano de uma expansão até certo ponto, e ali a gente começou a traçar um objetivo e sempre buscando um ajudar o outro. Vamos crescer aqui, mas um tem que estar perto do outro e um tem que estar bem quanto o outro. Então a gente sentava assim, não discutia sobre valores. A gente discutia os objetivos. E depois a gente pensava no valor, porque o valor sempre foi uma consequência do... Pensando numa nomenclatura de função, só para ajudar quem está assistindo a gente. Porque, assim, às vezes tem uma pessoa que está assistindo a gente que sonha em ser sócio da empresa que está trabalhando. Né? Tem gente que sonha em ter o seu próprio negócio. Né? Então, essa ordem cronológica ajuda a pessoa a pensar, poxa, deixa eu criar um plano de desenvolvimento para eu sair da onde eu estou e chegar onde eu quero chegar. Pensando desta forma, nesse raciocínio, você entrou como? Com que função a gente poderia... Qual nomenclatura? Talvez ali como um supervisor de manutenção. Como supervisor de manutenção, para ficar mais claro para quem está assistindo a gente. Sim. Depois você foi para... Aí um gerente de manutenção, aí aos poucos eu fui me tornando um gerente da empresa. Aos poucos eu fui até chegar ao cargo de diretor. Tá. Né? Aí a gente chegou ao cargo de diretor e aí a gente já tinha mais ou menos um projeto entre eu e ele que a gente seguiria nessa linha de caminhar junto e de que junto a gente era mais forte do que cada um seguir o seu caminho, né? E o fato da confiança, da liberdade que seu Josemar me confiou, isso é algo que sempre pautou a minha trajetória na empresa. Então, assim,
Eu costumo dizer, eu falo muito isso lá na empresa. Eu não, eu visto a camisa, não. Eu dou sangue, não, eu dou minha vida. Minha vida é o negócio, tá? Para eu estar feliz, para os meus filhos estudarem numa empresa, numa escola melhor, para ter uma condição melhor, eu tenho que dar a vida pelo negócio. Que é dali que eu tiro toda a condição. Pô, você está radicalizando, tá? Eu sou feliz assim, né? Eu sou feliz porque eu me dedico 24 horas para aquele negócio. Pô, Manuel, você não dorme? Durmo. Mas de vez em quando a gente acorda sonhando e pensando no negócio, né? Você já vive o negócio. Vive é a felicidade. Eu me sinto bem quando você disser você prefere ir para uma praia. É o seu hobby. Eu me sinto feliz ali. É o hobby. E por Isso. trás de tudo isso, eu percebi que o teu combustível foi a determinação e a fé que você ia conquistar, né? E aí as coisas foram acontecendo. Você provavelmente tem bastante responsabilidade, Muita. né? E aí hoje, com as responsabilidades que você tem, né? Com uma turma, a gente está falando de uma empresa que se enquadra pequena média empresa, tem um faturamento legal, mas tem várias pessoas sob a sua gestão. Sim. E aí eu queria entender um pouquinho do seguinte, como é que você faz para ficar os pratinhos, rodar, segurar todos os pratinhos, né? Conseguir equilibrar todos os pratinhos, vida pessoal, profissional, gestão de pessoas, enfim, e todas as outras responsabilidades que você tem. Tá. Eu vou dividir, essa pergunta é bem grande. E assim, eu costumo dizer que eu sou um privilegiado para gerir o negócio, porque eu tive do outro lado. Então, eu não me considero um sócio da empresa, eu me considero um funcionário. Então, eu entendo a língua do funcionário. Eu sei o que ele gosta de ouvir para entregar o melhor. Tá, todo mundo não é igual a você, beleza, mas a gente tenta fazer com que todo mundo dê o seu melhor ali no negócio, tá? Então, assim, eu busquei muito profissionais, né, do mercado, consultorias, fora daqui em São Paulo, consultoria jurídica, consultoria tributária, consultoria de RH e gestão de pessoas. E assim, quando você traz conhecimento, profissionalismo, você consegue gerir mais fácil, tá? Porque sozinho você não dá conta. Você precisa delegar, você precisa de pessoas estratégicas em cada função, né? Hoje a gente tem uma operação em Araguaína, no Tocantins, a gente tem uma operação em Marabá, a gente tem uma operação em São Paulo, a gente tem uma operação em Goiânia, a gente tem uma operação em Minas, a gente tem uma operação em Recife, a gente tem uma operação em Ponta Grossa. Então são Espírito Santo, então são vários pontos de negócio, várias operações, a empresa está numa crescente bem interessante, né? Então assim, a satisfação do nosso cliente hoje é o fundamental. Tá? Eu quero o cliente extremamente satisfeito o tempo todo, né? Eu falo que a gente tem que deixar o cliente constrangido com o nosso atendimento. Entregou o melhor. A falta de cobrança é notícia boa. Então você vai estar sempre ali prestando o melhor serviço, se dedicando. E a gente conseguiu montar uma equipe bacana, né? Bons profissionais do mercado que a gente trouxe também para somar conosco, né? E cada um hoje tem uma função extremamente importante, da moça do cafezinho ao gerente de cargo mais elevado. A gente considera que todo mundo tem o papel fundamental ali no negócio. O que você acha que foi essencial para o teu sucesso profissional? Eu acho que foi eu vou usar a sua palavra aí, dedicação com a vida no negócio, o amor, o sentimento, aquele amor para que a coisa dê certo, sabe? Quando você acredita que você estabelece uma meta e só tenho gratidão a Deus, porque todas as metas que eu coloco, eu vou em busca e a gente consegue alcançar. Então é porque o de lá de cima permite e nos dá saúde, né? Sabedoria, conhecimento para que a gente busque fazer o melhor sempre.